Meus queridos e amados irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar com os irmãos mais uma vez e adorar a Ele. E também pedir para que o Senhor use de misericórdia e fale conosco através da Sua palavra. Que, na verdade, nós não somos nada. Como diz o salmista, nós não passamos de poeira, de pó e cinza na presença do Senhor. Mas como foi orado agora neste instante, que através do Espírito Santo Deus venha falar aos nossos corações. Amém? Antes de fazer menção da palavra, eu quero aqui concluir o meu testemunho, porque eu acredito que a maioria daqui sabe que eu fui acometido pelo Covid, e o mês passado fez 1 ano que eu saí do hospital. Fiquei 25 dias internado e os médicos afirmaram que eu tive 2 graves lesões nos pulmões. E antes de eu sair do hospital, eles não me deram muita esperança. Eles disseram que se eu escapasse, eu teria muitas sequelas, ficaria muito cansado, não poderia correr, não poderia pegar peso, praticamente a minha aposentadoria seria adiantada. Mas o Senhor fez um grande milagre, porque, na verdade, a minha esposa, ela trabalha na área da saúde, ela sabe disso. O médico, quando eu fui fazer a consulta no pneumologista, ele foi até grosseiro comigo. Ele olhou os exames e disse: "Você não teve Covid". E eu olhei para ele e falei: "Doutor, eu quase morri. O senhor está dizendo que eu não tive Covid?" E ele falou assim: "Esse exame aqui está dizendo que o seu pulmão está limpo. Os seus pulmões estão limpos." Eu disse: "Claro, eu me recuperei." Ele falou: "Você não entende. Existem órgãos no nosso organismo que se recupera. Por exemplo, se eu pegar o fígado, ele comentando comigo, se eu pegar o teu fígado e tirar um pedaço, ele regenera, ele cresce, ele volta. Mas o pulmão não. Quando tem lesão, e graves lesões como você teve, o pulmão não regenera, dá cicatriz. E essa cicatriz vira fibrose, vira fibromialgia, e você fica com sequelas." Falei: "Pois não, doutor, e aí?" Ele falou assim: "Você não tem cicatriz. Os seus pulmões estão novos. O que você veio fazer aqui? Você sente alguma coisa?" Eu disse: "Não, não sinto nada, eu estou ótimo." Ele falou: "Então vai para casa, não venha ao médico. Vai viver a sua vida tranquilamente, porque você está curado." E aí eu fiz uma prova doida um dia desse. Um amigo meu que é pedreiro, ele estava muito cheio de serviço. Ele falou: "Josué, você não quer me ajudar? Vem me dar uma força aqui. Eu estou muito cheio de serviço, está faltando mão de obra." Quando eu cheguei lá, irmãos, era para encher vigas e colunas de concreto. Eu fiquei das 5 da tarde até a meia-noite, puxando massa, enchendo balde, puxando balde na carretilha. Eu contei 60 baldes de concreto. Eu fiquei moído, mas não fiquei cansado. Eu fiquei todo quebrado, mas não fiquei com falta de ar. Sabe por quê? Porque Jesus me curou completamente dessa enfermidade. Eu creio que Ele pode fazer coisas grandes aqui, porque eu não sou melhor. Alguém disse: "Mas você foi curado porque você é escolhido, você é o santinho, é melhor?" Eu falei: "Não, porque Jesus é bom, Ele é misericordioso, Ele quis fazer assim." E coisa maravilhosa aos nossos olhos é quando o Senhor muda a nossa história, Ele reescreve a nossa história. Eu creio que hoje o Senhor pode, se você crer, se você permitir, reescrever a tua história, trazer saúde. Eu não sei se você está com alguém enfermo em casa ou internado. Ore com fé. O Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Eu me interessei, porque pandemia, nunca ouvi falar, e eu fui procurar saber a respeito de pandemias, porque a história diz que existiram outras pandemias,
Dizem os historiadores que quando os portugueses chegaram aqui na América do Sul, trouxeram aquelas enfermidades corriqueiras que aconteciam na Europa e quase dizimou os índios, né? A gripe foi uma delas, né? A varíola, né? O sarampo, quase acabou com a nação indígena brasileira. Mas o Senhor pôs a mão e não permitiu. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E é isso que eu quero ler com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Eu gosto muito dessa passagem, porque apesar de ter acontecido há mais de 4.000 anos atrás, mas essa passagem bíblica ela é muito atual. Ela está falando não só daquele tempo, mas também nos dias que estamos vivendo. Se nós fizermos uma comparação, nós vamos ver que não é diferente. Gênesis 26 e o verso de número 1, olha o que diz a palavra. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. No verso 2 diz: E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra. No verso 13, diz assim o texto: E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessões de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram, discutiram, e disseram, e brigaram, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço. E discutiram também os pastores, os filisteus. Discutiram. E por isso chamou Reobote. Ou melhor dizendo, no verso 22 diz: E partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram, ou seja, não discutiram sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Amém? O texto está descrevendo, narrando um episódio da história de um dos patriarcas dos filhos de Israel, o primeiro filho de Abraão, Isaque. E
o que acontece? No primeiro verso de Gênesis 26, nós observamos que o texto diz: Isaac estava enfrentando uma seca. Isaac estava enfrentando uma crise hídrica muito grave. E nós estamos atravessando por uma seca. Mas os recursos que nós temos hoje não se compara com o que Isaac tinha nas mãos. Isaac precisava de chuva e precisava dos rios. Tanto o rio quanto a chuva não estava acontecendo. Não tinha água nos leitos dos rios. Estavam secos. Não havia chuva. Isaac desce à terra dos filisteus e começa a prestar atenção no Egito. O Egito, irmãos, no mundo conhecido da época, era conhecido como a nação mais rica e poderosa. Naquela época, todos recorriam ao Egito, porque a nação era constituída às margens do maior rio da região. É o rio Nilo. É o rio mais longo, que tem maior extensão no mundo. O rio Amazonas é o mais caudaloso, mas o rio Nilo é o mais extenso. E eles tinham uma mentalidade muito diferente do que nós temos hoje. As nações, eles sempre atribuíam os poderes, tanto econômico quanto bélico, aos deuses que eles serviam. Ou seja, quanto mais poderosa a nação, maior os deuses que eles serviam. Quanto mais rica, quanto mais ciência, mais conhecimento, isso significava que os deuses que eles serviam eram os melhores, eram os mais poderosos. Isaac estava enfrentando uma grande dificuldade, porque não havia tecnologia que nós temos hoje, não tinha como cavar poço artesiano, era ou chuva ou rio, e não estava acontecendo. Isaac olha para o Egito e começa a planejar. Eu imagino que, se comparar nos dias de hoje, quem quer ter uma vida econômica melhor, ele não gosta de ficar aqui, ele não quer ficar aqui, ele quer ir para a América, para os Estados Unidos da América, quer ir para a Europa, onde tem o euro, onde tem a melhor moeda, a condição financeira melhor, qualidade de vida melhor. Isaac, com certeza, ele olhou para o Egito como a âncora, a tábua da salvação, vamos dizer assim. Isaac ficou fixado e olhando para o Egito, e com certeza, irmãos, não está escrito, mas com certeza ele planejou descer ao Egito. Só que junto com a prosperidade do Egito vinha a bagagem da idolatria, vinha a bagagem do pecado, vinha a bagagem de coisas que não agradavam ao Senhor Deus. Então o Senhor Deus, por ser zeloso e ter feito uma grande promessa a Abraão, e Isaac continuou obedecendo os ensinamentos, porque se nós olharmos para o texto aqui, nós entendemos que a lei foi dada a Moisés há centenas de anos depois de Abraão. Mas se olharmos aqui para o texto, no capítulo 26, verso 5, diz o quê? Deus dando testemunho de Abraão para Isaac, dizendo: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Nós conhecemos o Pentateuco, conhecemos a lei mosaica, mas aqui está uma prova de que Deus já havia trazido um ensinamento do que ele queria. Deus ensina a Abraão a andar dentro da vontade, do centro da vontade dele. E com certeza Abraão ensinou a Isaac. Veja a importância de nós ensinarmos os nossos filhos e fazer da nossa casa não só
o nosso lar onde habitamos, mas também colocar um trono dentro da nossa casa e colocar Jesus como nosso rei, para que possamos dar continuidade, para que possamos honrar ao Senhor, não só nós, mas os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, os nossos netos. Amém? Então, Deus aparece a Isaac de madrugada em sonho e fala assim: você está planejando, você está organizado, você está pensando em descer ao Egito, mas não desças ao Egito, fica aqui nessa terra. Talvez Isaac tenha pensado: mas aqui só tem miséria, aqui só tem seca, pobreza, tristeza, porque quando falta prosperidade, é difícil o ser humano ser feliz. Quando nós não conseguimos pagar as nossas contas, quando nós não somos capazes de pagar uma conta de luz, ou então um botijão de gás que seja, nós ficamos tristes e começamos a perguntar para nós mesmos: será que Deus está comigo? Será que Deus está me abençoando? Porque minha vida não está tão boa assim. Mas Deus fala com Isaac e diz: não vá para o Egito, eu não tenho propósito contigo lá. Fica no lugar que eu estou lhe apontando. Apesar de estar passando por uma grande dificuldade financeira, eu vou te abençoar. Eu vou fazer você prosperar. Porque eu tenho feito um juramento para teu pai Abraão. E como você obedeceu os meus mandados, assim como teu pai, e você está me obedecendo, este juramento está se estendendo sobre você e a tua família. Então, fica aqui, Isaac, fica nessa terra, porque eu vou te abençoar. E diz a palavra, o texto, que ele creu, ele entendeu que não era apenas um sonho. Tem gente que sonha, e quando conta, alguém diz assim: isso é sonho de barriga cheia, foi um sonho doido. Mas quem conhece a Deus, entende quando Deus quer falar. Ele ouviu a voz de Deus, e ele começou a trabalhar naquela terra, apesar de todas as dificuldades. Ele começou a trabalhar, e a Bíblia diz, como lemos aqui, que ele semeou naquela terra. Eu imagino que quando ele olhou para a terra e viu ela seca, e viu que não chovia, e viu que não havia água, talvez o desânimo quis tomar conta da mente, do coração de Isaac, mas ele se lembrou da promessa e do juramento do Senhor Deus, e ele decidiu arar e trabalhar naquela terra seca. Isaac decidiu trabalhar debaixo daquela grande dificuldade, e ele começou a arar a terra. Não está escrito, mas para semear tem que preparar a terra. Eu imagino que os trabalhadores de Isaac começaram a perguntar: mas por que você quer trabalhar nessa terra seca? Não tem chuva, não tem água. Eu imagino que Isaac olhou para os seus trabalhadores e disse: o Senhor, o Deus do meu pai Abraão, me fez uma promessa. Ele apareceu para mim em sonho. Ele disse que ia me abençoar. Ele é o Todo-Poderoso. Eu vou obedecer a Ele. Vamos trabalhar. E ele trabalhou. E a Bíblia nos diz que mesmo debaixo de uma grande seca, ele semeou e colheu 100 por 1. Certamente, ele estava trabalhando, confiando, mas ele era humano. Ele era limitado, como somos limitados. Isaac não era melhor do que eu, do que você, meu irmão, você, minha irmã. Não era. Muitas vezes nós encostamos a cabeça no travesseiro e começamos a refletir as dificuldades, os problemas, e temos vontade de parar. Mas lembre-se,
Há uma promessa de Deus para você. Não importa o que você está enfrentando, continue, siga em frente. Se você permanecer e obedecer ao Senhor, Ele vai cumprir a sua promessa. A condição de Deus, a condição que Deus exige para que a sua promessa se cumpra, é que nós sejamos obedientes. É muito simples, quando olhamos para os nossos filhos, qual é o pai que não valoriza um filho obediente? Mas quando o filho é desobediente, traz tristeza para o pai, amargura, vergonha. Mas quando ele é obediente, ele é motivo de orgulho. E Deus, Ele está dizendo nessa noite, vale a pena, continue. Isaac prosperou. Isaac cresceu. Começou a criar gado, vacas e ovelhas, cabritos, e engrandeceu-se, prosperou, e ficou muito rico, e tinha muitos trabalhadores. E o rei, olha que coisa interessante, o rei dos filisteus, Abimeleque, ficou com medo de Isaac. Abimeleque se aproxima de Isaac e disse, aparta-te de mim. Mas por quê? Porque você já se tornou mais poderoso do que eu. Olha, Isaac se tornou melhor do que um rei. Isaac prosperou mais do que o rei. Mas ele teve que obedecer, afinal, havia uma promessa de Deus para dar as terras, mas ainda não havia se cumprido. Ele não podia se adiantar, ele tinha que aguardar o momento do cumprimento das promessas do Senhor. Quando o rei Abimeleque disse, aparta-te de mim, ele se apartou, ele foi para Gerar, e quando chegou lá, ele desentulhou os poços que Abraão havia cavado. E os filisteus tinham inveja, porque Abraão também era próspero. Mas por que Abraão também era próspero? Porque ele era obediente ao Senhor. Porque ele honrava ao Senhor. Precisamos de honrar ao Senhor, para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas. Então, quando ele chegou nas terras onde o pai Abraão habitou, os poços estavam entulhados. E ele desentulha os poços. Começa a desentulhar o primeiro, diz o texto que saiu água viva, significa que a água era potável, era a melhor água. E os pastores de Gerar, os filisteus, começam a contender e discutir e dizer, esta água é nossa, esta água é nossa. E Isaac, tendo consciência das bênçãos do Senhor, ele preferiu não discutir, ele preferiu não brigar, ele preferiu abençoar. Deus está falando, eu não te chamei para amaldiçoar, mas eu te chamei para abençoar. Mas eles querem tomar de mim, eu vou entrar na justiça. Não, abençoe e não amaldiçoe. Deus tem o melhor da terra para te dar. Seja fiel. Então, ele deixou de lado aquele poço e deu o nome do poço como contenda. Contenda. Porque estão aqui porfiando, teimando em tomar o poço. Deixa eles levar, eu vou abençoá-los. E desentulhou o segundo poço, e continuaram a contender, e ele continuou abençoando. Então, meus irmãos, quando chegou no quarto poço, até o terceiro poço, ele entregou. Mas quando ele chegou no quarto poço, ele percebeu que ninguém discutiu. Ele percebeu que não havia mais invejosos. Ele abençoou tanto que eles não tinham mais do que invejar, porque eles estavam prosperando também. Então, ele disse, Reobote, porque agora nos alargou o Senhor. Preste atenção. Olhe como é interessante. Agora, se olharmos para o texto, apesar de todas as lutas, Isaac foi abençoado, mas ele não conseguia enxergar as bênçãos, porque ele estava debaixo de uma grande pressão psicológica, ele estava enfrentando muitos problemas, certamente ele só tinha olhos para os problemas,
Ele só conseguia enxergar as lutas, ele só conseguia ver que estava passando por problemas. Muitas vezes, quando o pastor nos aborda e pergunta, vai tudo bem? Nós muitas vezes estamos bem, graças a Deus, mas depois do bem, graças a Deus, nós colocamos uma objeção, mas não está fácil, pastor. A luta está muito grande. Não era diferente para Isaac. Isaac só tinha olhos para os problemas. Quando encerrou-se os problemas, Isaac disse, Reobote, porque agora nos alargou, nos abençoou o Senhor. Deus está falando, não enxergue só os problemas. Lembre que eu estou contigo. Quando Deus usa o profeta e diz assim, ó Israel, não temas, porque eu sou contigo. Se você passar pelo fogo, a chama não vai arder em você. Deus está contigo. Se passares pelas águas, elas não te afogarão, ela não vai te matar. Não, você não vai morrer afogado. Eu vou passar contigo. Lembre-se que aqueles 3 rapazes, 3 moços, estavam como escravos numa terra estranha, chamada Babilônia. O rei erigiu uma grande estátua e disse, quando soarem todos os instrumentos, todos vão se prostrar e adorar. Mas aqueles 3 moços chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade foram os nomes que o rei deu a eles, na verdade era Misael, Azarias e Ananias. Eles disseram, não vamos adorar essa estátua. Não vamos. E eles foram jogados na fornalha. Mas quando caíram dentro da fornalha, que já estava quente 7 vezes mais, diz o texto, diz a palavra de Deus, que o rei viu 4 homens. Foram lançados 3, mas apareceu um 4º homem. E esses 4 estavam passeando dentro da fornalha. E o rei ficou assombrado. Eu quero lhe dizer, não olhe só os problemas. Deus te trouxe aqui para falar ao teu coração. Apesar de todos os problemas, você está firme de pé, porque eu estou contigo. Para você que não conhece a esse Deus, eu te convido. Procure conhecer, se aproxime do Senhor. A Bíblia diz que Ele nunca lança fora aquele que vai até Ele. Aquele que vier a mim, jamais lançarei fora. Ainda diz o texto, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Quando eu prego, faço evangelismo, e alguém diz, mas será? Eu respondo, meu amigo, o que é que você tem a perder? Experimenta. Seja sincero, se aproxime do Senhor Jesus, porque Ele vai lhe abraçar. Ele é capaz, se você crer, de mudar a tua história. Não vamos fazer como Isaac, voltando aqui o texto, que só enxergou a vitória quando cessou os problemas, que só enxergou que Deus estava abençoando quando acabou os problemas. Nós vamos fazer agora melhor do que Isaac, porque ele era humano, ele era apenas um homem. Mas qual é o diferencial de Abraão, de Isaac e os patriarcas? Simplesmente porque eles eram obedientes ao Senhor. Eles obedeciam a palavra, eles criam, e por isso eles alcançaram a plena vitória. Qual é a plena vitória? Jesus, antes de partir, eu estou aqui me adiantando porque são tantas coisas para falar. Ele percebeu que os discípulos estavam tristes. E ele falou para os discípulos, não se turbe o vosso coração, não fique triste. Credes em Deus, pois Ele me enviou.
credes também em mim? E eu estou lhe dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu costumo dizer que quando investimos no reino de Deus, nós alcançamos bênção dobrada. Mas como, Josué? Que bênção dobrada é essa? A promessa que Deus fez a Abraão e Isaque, Ele faz a nós também, porque nós fomos alcançados. Se você prestar atenção no texto, leia com calma. Ele disse para Isaque, por tua causa, em ti, todas as famílias, ele está falando, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque você creu, todas as famílias serão alcançadas. Então essa palavra profética, Deus está falando, por causa de Abraão, por causa de Isaque, eu te alcancei, porque você também creu. Eu vou te abençoar. Por que bênção dobrada? Porque não vai faltar nada para você aqui. E se você partir para a eternidade, obediente ao Senhor, o Senhor está dizendo, tem uma casa para você lá. Tem um lugar que eu preparei para você. E esse lugar só entra quem é lavado e remido no sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Que possamos enxergar não só os problemas, mas que possamos ver que Deus está conosco. Como diz o salmista, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e Ele está conosco. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.